A paz do Senhor Jesus, meu consagrado, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Marcelo Augusto e esse aqui é o Pod Crentes. Roda aí. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Já tem um tempo que eu não apareço aqui, fiquei um pouco desanimado, não consegui produzir. Já estava até com o roteiro pronto, mas não estava sem ânimo para gravar e hoje eu consegui aqui um tempinho, espaço onde eu estou sozinho em casa. Aí eu vi a oportunidade e decidi gravar esse vídeo então. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos estar abordando cerca de quatro versículos bíblicos que são interpretados de maneira incorreta. Como assim, Marcelo, interpretado de maneira incorreta? Eles não é interpretado de uma forma exegética, acho que é isso. Ou seja, não extrai o sentido real. Caminhando. Passou. Ou seja, não é trazido o sentido real do texto, ou muitas das vezes o texto, pela sua forma de escrita ou por um isolamento, leva a pessoa a compreender o texto de uma forma que ela não deveria ser compreendida. Mas mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vamos começar logo aí, pra gente não perder tempo. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então vamos lá, tomar um cafezinho aqui. Galera, o primeiro texto que nós vamos abordar aqui é o texto, se eu não me engano, de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Bom, o versículo retrata, no caso, a ideia da representação de Deus na presença de dois ou três indivíduos. Muitas pessoas pegam esse versículo e isolam ele e explicam ou trazem a ideia de que onde tem duas ou três pessoas no nome de Jesus, ali está a presença de Deus. Todavia, se nós formos observar o texto, nós vamos observar todo o contexto, todo o capítulo no qual se insere este versículo, essa passagem, nós vamos compreender que, na verdade, o texto ali está se tratando de a representação, sim, de Deus na presença de dois ou três indivíduos na função de julgar uma causa disciplinar. Ou seja, se porventura alguém cometeu algum erro, cometeu algum pecado, alguma coisa assim, é necessário que duas ou três pessoas, de preferência com uma autoridade eclesiástica, um pastor, um presbítero, se juntem e ali sim, se eles decidirem, num caso de expulsão, ou até mesmo exclusão do corpo, dessa pessoa ser expulsa do corpo de Cristo, Deus está presente nessa decisão. Não é necessário consultar a Deus ou esperar a Deus descer do céu e dizer que essa pessoa não faz parte do corpo, essa pessoa não deve ser disciplinada, etc. Bom, próximo versículo nós vamos falar sobre Romanos 12, 2, que é aquele versículo que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muitas pessoas entendem esse versículo por conta de um erro, não erro no nosso português não, uma regra do nosso português que não é muito conhecida. É a segunda pessoa do plural. Quando Paulo ele está dizendo não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo à igreja, para a igreja não ter este mundo como forma, nem conformidade no sentido de não estar satisfeito com as coisas do mundo, não ter as coisas do mundo como base para a nossa construção, não tem as coisas deste mundo como forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo ele continua falando com a igreja, mas se transforme pela renovação que há no seu entendimento. Ele não está mandando a igreja transformar o mundo pela renovação do seu entendimento, mas ele continua falando para a igreja se transformar pela renovação que agora elas têm com base no Espírito Santo. Esse é outro versículo que é muito mal interpretado por conta dessa regrinha do português. Paulo continua falando com a igreja e não mandando a igreja falar para outras pessoas. O próximo versículo que nós vamos falar é o de Isaías. Isaías 41, versículo 6. É uma má interpretação também causada por isolamento de versículo. É excluída todo o contexto do versículo e foca somente em um versículo, onde está escrito lá: e um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Já vi campanha com base nesse versículo, pregações com base nesse versículo, querendo trazer ali uma ideia de unidade, onde devemos estar todos juntos, nos esforçando em prol de um bem maior, em prol do bem do evangelho, sendo que, na verdade, nesse versículo está sendo tratado a ideia de um ao outro ajudou, no caso os artesãos, os camaradas ali que eram responsáveis pelas construções,
de ídolos e de imagem de escultura. Um ao outro ajudou no esforço de criar ídolos e imagens de esculturas que não eram do nosso Deus, e que nós sabemos que nosso Deus proíbe a adoração ou a construção de imagem de escultura. E na época o povo de Israel se encontrava nesse tipo de situação, eles já não estavam mais em conformidade com as ordenanças de Deus, estavam vivendo uma vida a migué ali, eles estavam nesse propósito, um ao outro ajudando a fim de construir ídolos, fazer ídolos em pró a outros deuses, porque a nação já estava perdida, entre aspas, né? E o último versículo que eu quero tratar é o versículo de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas entendem que o ladrão aqui trata-se do diabo, por isso que muitas pessoas têm até o ditado de dizer: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que o versículo, o texto aqui, não está necessariamente falando do diabo. Se nós formos ler o começo do capítulo, nós vamos observar que vai falar algo mais ou menos assim: todo aquele que entra pela porta é pastor, todo aquele que não entra pela porta, esse é ladrão e salteador. Logo, o versículo está, na verdade, tratando daqueles que não são os pastores, que são os falsos pastores, no caso, os falsos mestres, os falsos profetas. Vamos entender aqui que a porta são os critérios impostos por Jesus Cristo para que um pastor seja um pastor, ser amoroso, ser carinhoso, ser cuidador. Qualquer pessoa que passa por esses critérios, que passa por essa porta, esse é pastor. Amém. E a ovelha conhece a voz dele. Agora, qualquer um que se torna, é um exemplo que eu estou dando, se torna pastor, por exemplo, sem ter esses critérios, ele é ladrão, salteador, ele é um falso profeta. Ele até diz que ele é de Deus, ele até diz que ele é pastor, ele até diz que ele está falando para o bem da pessoa, mas ele não tem os critérios necessários, ele não passou pela porta, logo ele é ladrão, salteador. Ah, mas ele tem boa intenção, não importa. Se ele não passar pela porta, se ele não tiver os pré-requisitos necessários para ser um pastor, ele é ladrão, salteador. O versículo está falando aí de falsos mestres, de falsos profetas, não necessariamente do diabo. Galera, as considerações finais aqui para o vídeo não ficar muito grande. É assim, o seguinte: muitos desses versículos, se nós formos observar, trazem sentido real, um sentido de coisas que realmente acontecem. Como eu falei, do 2 ou 3 na presença de Deus. Mas, irmão Marcelo, a palavra de Deus não diz que onde nós estivéssemos, ele estaria conosco. Então, se eu e um outro irmão meu, ali a presença de Deus não está, está realmente. Todavia, nós temos que entender o seguinte: quando nós apegamos a esses pequenos fatos, essas pequenas realidades, para poder alterar o sentido de um versículo, nós damos brecha para que outras pessoas também o façam de maneira incorreta. Então é importante a gente se ater ao real sentido da palavra de Deus. Ainda que o versículo tenha esse sentimento, essa semântica seja recíproca, seja verdadeira, no caso de onde tem um ou dois cristãos, a presença de Deus está ali, isso é real, isso é verdade. Todavia, esse versículo específico não está se tratando disso, não está se falando disso. Então, quando você usa ele para falar de uma coisa da qual ele não está falando, você acaba excluindo o que ele quer falar e você dissemina essa mensagem que não é a real, e as pessoas acabam não tendo o real sentido do que aquele texto quer falar e somente se apegam a esses jargões, a essas más interpretações que nós criamos. Toda a vida eu entendi que Romanos 12:2 estava falando ali de capacitação, de nós recebermos algo e falar para os outros e transformar os outros a respeito da nosso novo entendimento. Mas, Marcelo, a gente não tem que transformar o mundo pela misericórdia de Deus através do novo entendimento? Tem, mas o versículo ali não está falando disso, entendeu? É nós termos o cuidado de nos ater ao que realmente o capítulo e o versículo está falando. Se você quiser tirar um outro sentido, especifique que você está fazendo isso, mas o real sentido é esse e aquilo outro. Eu entendo dessa forma, para não ficar uma confusão ali, tá bom? E o vídeo foi mais ou menos esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, porque eu tô de cenário novo, não sei se vocês perceberam, também tô com os equipamentos da hora, tô com microfone de lapela, tô com LED, tô com tripé, tá tudo mais legal aqui, para trazer um vídeo de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que a minha didática tenha sido boazinha, e é isso aí, plena paz.